Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo de matemática do Enem. Meu nome é Patrícia. Vamos lá para mais um exercício. O gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro de 2011. Estamos com julho até novembro e esse é o ano de 2011. Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa em 2011 e que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro deste ano. Dezembro obteve a venda foi um valor equivalente à média das vendas dos meses de julho a novembro. O gerente de vendas disse em uma reunião de diretoria que, se essa redução do número de unidades vendidas de novembro para dezembro, ele está sugerindo uma redução de novembro para dezembro de 2011, se mantivesse constante nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores que julho de 2011 apenas no final de 2012. Julho, que foi o pior mês por enquanto, foi uma venda de 700 unidades. O diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento, mostrando que, mantida a tendência, isso aconteceria já em algum mês aqui, que seria o mês de 2012, não o final, e sim nos primeiros meses, em algum mês aí do primeiro semestre de 2012, já aconteceria. Bem, é um problema que vai envolver o conceito de estatística, porque você vai ter que fazer um cálculo de média, e esse cálculo é feito a partir de uma interpretação do gráfico, né? Que nós temos os meses de julho a novembro, e o mês de dezembro ele sugere como deve ser calculado, que deve ser feita uma média aritmética entre os valores de julho a novembro. Então, para nós calcularmos o que foram as vendas em dezembro, nós temos que somar todas as vendas de julho a novembro e dividir por 5 meses, que é o intervalo de tempo de julho a novembro. Então, em julho, nós tivemos uma venda de 700 unidades, em agosto, 2.500, simplesmente retirando os dados do gráfico. Em setembro, mesma coisa, 2.500 unidades. Em outubro, que foi a venda máxima, foram 2.800 unidades. Em setembro, foram 2.700 unidades. Isso tudo deve ser dividido por 5 para que você faça a média desse período de vendas. No caso aqui, a soma fica em 11.200 unidades, dividido por 5. Lembre-se que dividir por 5 é o mesmo que multiplicar por 2 e dividir por 10. Multiplicar por 2, isso vai para 22.400. Dividir por 10 é tirar um zero. Os 22.400 tirando um zero, fica 2.240. Então, fizemos a divisão por 5 aqui. Então, quer dizer que em dezembro a venda foi de 2.240. Ou seja, realmente, 2.240 é um valor aqui neste gráfico que está abaixo do que foi feito no mês anterior. E o gerente disse exatamente isso. Olha, o número de unidades vendidas de novembro para dezembro teve uma redução. Realmente a gente observa que de novembro para dezembro vai ocorrer uma redução de 2.700 para esse número de 2.240. E ele prevê que se essa redução permanecer de forma seguinte no ano de 2012, que lá apenas no final de 2012 é que teve um nível de vendas pior do que o mês de julho. E aí o diretor contesta isso e a gente vai descobrir em que mês é que isso vai acontecer. Então é a partir daqui que a gente consegue enxergar o problema como um problema de PA. Né? Existe uma parte de estatística, de análise gráfica, fazer um cálculo de média, e existe uma parte de PA do problema, que você percebe que se ele sugere aqui, né, que essa redução que ocorreu, se ela continuar se repetindo, ou seja, você vai pegar o mesmo valor e subtrair de forma consecutiva, essa soma ou essa subtração de forma consecutiva é o comportamento de uma PA. Então, nós temos aqui, vamos fazer uma sequenciazinha aqui, ó. No mês de dezembro, a gente acabou de descobrir que foram vendidas 2.240 peças. A ideia é, então, que se esse movimento continuar, né, essa decrescente de novembro para dezembro caiu, se essa decrescente continuar, o que vai acontecer no mês de janeiro? Vai ter uma redução de quanto? A diferença que foi feito de 2.700 foram as vendas em novembro e de 2.240, que foram as vendas em dezembro, dá
460 unidades a menos aqui, então, a redução que ocorreu. Então, quer dizer que a cada mês aqui, a cada intervalo de um mês, é pressuposto que haja uma redução de 460, pelo menos a projeção está sendo essa, que se houver essa redução, o que vai ocorrer lá no começo, meio ou fim de 2012. Como você vai de forma constante subtrair 460 a cada mês aqui para analisar o comportamento, isso, então, nos dá a ideia da sequência no modelo da PA, desculpa. Estou escrevendo e falando aqui, tá? Então, você pode, nesse momento, que você percebeu que o comportamento é de PA, você pode aplicar seus conhecimentos de PA, fórmulas e tudo mais, ou, nesse caso, você fazer o processo aritmético aqui mesmo, vai fazendo as subtrações de 460 em 460. Então, se a gente pega da primeira quantidade, 2.240, e tirarmos 460, isso vai para 1.780. Então, em janeiro, a previsão de vendas com a redução seria de 1.780. Em fevereiro, haveria outra redução de 460, que iríamos para 1.320. Em março, tirando também 460 de novo, e cairíamos para 860. Abril, tirando novamente mais 460, nós cairíamos para 400 unidades vendidas. E aí sim, em abril, eu atingiria uma venda menor do que foi o estabelecido em julho, né? Porque março eu ainda estava com uma quantidade de produtos vendidos maior do que os 700. Em abril, sim, você já cai numa faixa de que está uma situação pior do que aquela que ocorreu em julho de 2011. Então, seguindo aqui o padrão da sequência, a gente descobriria facilmente que isso ocorreria em abril, alternativa D para o problema, tá? Nada impede que você construísse o problema e resolvesse o problema usando as fórmulas de PA, mas talvez ficasse mais complicado, porque você teria que montar a expressão do termo geral, você não sabe quem é esse termo, você teria que montar isso em termos de inequação, né, impor a condição de que o termo geral teria que ser menor que 700, e aí você não vai achar um número que não é inteiro, você tem que fazer uma aproximação, é uma conta mais árida de ser feita. Se você vai num processo aqui de tentativas, de construir a sequência, né, mês a mês, não é uma quantidade de termos a ser construída de forma impossível, que você vai gastar tanto tempo assim na sua prova. Isso aqui é razoável até que se faça, né? Se você tivesse 10, 15 termos para construir, talvez demorasse mais. Mas isso aqui é uma continha rápida que dá para fazer lá na prova, certinho? Espero que você esteja curtindo e aprendendo matemática, gostando dos meus vídeos, e aí você ativa o sininho para receber todo vídeo, todos os dias um vídeo novo. Até mais!